Boa noite. Então, vamos lá. 7h05, vamos começar mais uma live. Meu nome é Fernando Rank e eu ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. E o assunto da live de hoje é como estar tranquilo apesar do estresse. Então, durante essa live, a gente vai trazer alguns conceitos, algumas definições sobre o que é o estresse e algumas ferramentas, algumas práticas, né, de como que a gente pode estar lidando, né, com esse mal que atinge mais de 90% da população humana, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, é um índice realmente bem alto, bem preocupante, né? Quando praticamente toda a população passa por um mal como esse. E eu vou começar a live de hoje falando um pouquinho mais dessa definição do que é o estresse, né? Então, a origem da palavra stress, né, em inglês, ela significa pressão, tensão, insistência. E esse termo, ele foi, inicialmente, né, ele foi utilizado para falar a respeito de máquinas, para falar de mecanismos, de coisas que passavam por essa pressão, né, por esse desgaste, por esse estresse. Só que esse termo foi começando a ser utilizado em nós, homens, nós humanos, né, para classificar o nosso estresse, nosso desgaste, tanto físico como emocional e psicológico. E é curioso a gente perceber, né, que esse termo, ele provavelmente nasceu lá do início do século na Revolução Industrial, que é quando o homem, quando a gente como sociedade, como humanidade, teve essa mudança abrupta, onde a gente vivia nos campos, vivia através de uma produção das coisas de forma manual, né, de uma forma mais orgânica, mais tranquila. E aí, com a Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas a vapor, daquelas linhas de produção, né? Inclusive, tem um filme muito interessante do Charlie Chaplin, lá de 1900 e alguma coisa, que, se não me engano, é Homem Moderno. Me corrija se eu estiver errado. Se não me engano, esse é o nome do filme. E ele mostra, né, o Chaplin faz essa crítica, essa caricatura do homem trabalhando junto com as máquinas, né, e apertando parafusos, e ele começa a ter tiques nervosos, né, depois que ele sai do expediente de trabalho, ele continua apertando os parafusos ali, igual como ele estava fazendo durante o trabalho dele. Então, a gente mudou há 100 anos atrás, aproximadamente, de um sistema da onde a gente vivia mais, num ritmo mais orgânico, mais natural, e a gente teve que se adaptar ao ritmo da máquina, do mecanismo, do mecanicismo. E isso começou a gerar um estresse no nosso organismo, porque a gente não estava acostumado com isso, a gente até hoje não está acostumado com isso, mesmo passados mais de 100 anos, a gente não conseguiu se adaptar a esse ritmo, né, das máquinas e tal. E isso acaba gerando estresse, e o estresse acaba gerando uma série de outros malefícios, doenças e por aí afora, né? E eu vou comentar um pouco mais a respeito dessas questões mais detalhadamente aqui ao longo da live, né? E buscando alguns conceitos assim mais científicos, mais de estudos mais profundos, né?
para tentar compreender e entender o que é o estresse, qual a origem, né? Eu percebi que dentro da ciência, da medicina, da linha de pesquisas, não tem uma definição muito clara e definitiva sobre o que é o estresse, né? Ele, ele é uma coisa muito generalista, é uma questão que se fala disso, de um cansaço, de um esgotamento e tal, mas não se consegue ir na raiz do problema para tentar resolver essa questão. Esses estudos, as pesquisas e tal, a medicina, eles falam, o estresse é um mal e a gente combate ele com medicamentos muitas vezes, né? Não se vai lá na raiz do problema, na raiz da questão, tentando solucionar isso de vez para que não aconteça, para que isso não se agrave em nós e nas próximas gerações, né? E por que a meditação ajuda, né? Vou falar um pouquinho aqui do papel da meditação a respeito dos benefícios que ela traz para o mal do estresse, né? Uma das principais questões que eu percebo na sociedade atual, e na medicina, e na ciência, na academia, é que os estudos, eles tendem a focar muito no problema, eles orbitam muito ao redor do problema, tentando encontrar a causa, o que aquele problema vai acarretar, quais são as ramificações, derivações, etc, etc, etc. Então, eu percebo que se investe muito tempo tentando compreender algo, tentando estudar sobre algo, mas, em contrapartida, um estudo para resolver essas questões na raiz, na essência delas, ainda fica muito marginalizado, vamos dizer assim, para essas outras linhas de atuação chamadas alternativas, chamadas holísticas, né? Holísticas vem de holos, né? De totalidade, de observar um sistema como um todo. Então, eu vejo que essas ciências mais exatas, né, de pesquisa acadêmica, medicina e tal, eles meio que marginalizam essas outras áreas de estudos integrais, holísticos do ser humano, a nível psicológico, emocional, ecológico, enfim, toda a esfera em que o sistema humano está inserido dentro de um outro sistema maior, que é o sistema da natureza, da terra, enfim, e eles não veem isso como um todo, né? Eles veem o ser humano por partes. Então, você observa, vou num médico para determinado órgão, eu vou num especialista em determinada coisa. Não, então, eles dividem o homem em pedacinhos, como se os pedacinhos não fossem interligados, não fossem interconectados entre eles, né? Então, tem o médico dos olhos, tem o dentista, tem o médico especialista em ossos, em coração, em pulmão, né? E, de uma certa forma, eles não conversam entre si, tentando compreender essa integralidade do ser. E eu percebo que aí, talvez é aí que a gente peque, digamos assim, em não encontrar a raiz do problema do estresse, né? Que é o que a gente está trazendo aqui hoje. De não olhar o ser como um todo para chegar na raiz, na origem desse estresse, né? Então, você vai em um determinado especialista e ele diz, não, você tem que fazer determinada coisa, né? Você vai num nutricionista e ele diz, você tem que se alimentar diferente.
Aí você vai no especialista do sono, ele diz, você tem que fazer isso para o seu sono. Aí você vai no especialista da atividade física, diz, não, vocês têm que fazer atividade física assim, assim, assim. Então, essas áreas, elas não se conversam, né? E, e dentro da medicina, enfim, dessas ciências, né? Quantas patologias, quantas doenças, né? Consideradas hoje incuráveis, mas que acabam mantendo o paciente remediado, né? Através de drogas lícitas, né? Esperando pacientemente até o fim da vida, né? Então, esse sistema, né, que hoje a gente está inserido, né, e eu penso que quantos males, né, poderiam ser evitados, né, através da informação, da educação, de um conhecimento, da mudança desses hábitos nocivos por hábitos saudáveis, né, da gente trazer essa consciência integral do ser desde a infância, desde a escola mais tenra, né? Ensinando as crianças, né, sobre hábitos saudáveis e, enfim, os pais, os educadores, essas pessoas também ter esses hábitos saudáveis, né? E a resposta para aliviar e resolver esse estresse, né, eu percebo que ela está muito mais correlacionada com as coisas simples, ela está correlacionada da gente diminuir, da gente tirar um pouco, da gente reduzir, né, da gente desacelerar o nosso ritmo, simplificar um pouco mais a vida, né? E essa questão de simplificar a nossa vida, né, ela, ela é complexa porque o ser humano, ele sempre está querendo mais, né? Se a gente se analisar, se observar, né? E isso eu falo de todas as pessoas, né? A gente está sempre buscando algo mais rápido, querendo resultados mais rápidos, querendo aproveitar mais, né? Aproveitar mais a vida, mais o tempo, desfrutar de tudo o tempo todo, né? Querer mais curtidas numa rede social, querer ter mais seguidores, mais amigos, mais interações, né? Querer viajar mais, querer ser mais feliz, querer ter mais tempo, querer, enfim, viver mais, essa coisa da intensidade, de que nunca a gente está satisfeito, né? Raramente a gente relaxa e repousa num estado, num estado de contentamento, né? Num estado de completude mesmo, né? Mesmo que a gente não tenha todas essas coisas que o meio muitas vezes nos impulsiona a querer ter, né? Ter, melhorar de vida, trocar de casa, trocar de carro, viajar mais, ter mais dinheiro, né? Eu percebo que não, né? Que o caminho é como ir na contramão, né? De uma sociedade que está nessa direção do mais, né? E a gente se dá conta que esse viver mais, né, que a gente quer, esse realmente ter mais tempo livre, ter mais tempo com lazer, com a família, tempo de bem-estar, tempo de você poder relaxar, né, você deitar numa rede, ler um livro que você quer ler, você poder, sei lá, passear numa praia, passear num jardim, passar uma tarde conversando com um amigo que você não vê há bastante tempo, né? Isso eu acho que é eu entendo que é o sentido de, 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 de ter mais tempo, de ser mais feliz, né? Então, a gente precisa desacelerar e fazer menos, né?
e ser mais humano, né? Então, fazer menos para ser mais, né? E esse ser mais aplica em nós reconectarmos com essa essência de sermos novamente mais orgânicos, de nós nos conectarmos mais, né, com a nossa própria natureza, né, que não é diferente da natureza que está ali na árvore, ali naquele animal, que está no céu, nas estrelas. Nós somos a natureza, né? A natureza não está fora de nós, a natureza não está separada de nós. Nós somos a natureza. Nós somos animais racionais, né? Nos intitulamos animais racionais, né? Eu tenho as minhas dúvidas se realmente a gente é tão racional assim, mas é isso, é trazer essa reconexão com o ritmo biológico, o ritmo da vida, com os ciclos naturais, né? Que a gente observa, por exemplo, nas mulheres. As mulheres, elas têm esse ciclo, né, da sua menstruação, da menarca, da menopausa, e todo mês elas passam praticamente de 28 em 28 dias, que também é o ciclo da lua, né, por uma transformação química, uma transformação fisiológica, que muitas vezes isso não está acontecendo porque a indústria nos coloca químicas, medicamentos para que a mulher não passe por esses períodos, para que ela se mantenha linear, sem que ela mude o seu humor, né? Para que ela talvez produza mais para o sistema, né? Para que ela se mantenha mais administrável, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para um sistema. Então, a gente começa a violentar esses nossos ritmos biológicos, a gente começa a abafar eles, a esquecer eles, a se desconectar deles, né? E, e desconectando do ritmo biológico, do ritmo da vida, a gente acabou se conectando com esses ritmos acelerados, né? Lá do início do século, que eu falei no início da live, da Revolução Industrial, quando a gente começou a, a atuar nessa frequência das máquinas, né? Dos carros, né? Antigamente, muito antigamente, não tinha carros, os homens andavam a pé, andavam a cavalo, de bicicleta, enfim, era um outro ritmo com as coisas. Levava tempo para você ir de um lugar a outro, o tempo da informação, né? O tempo da carta. Alguns aqui que devem estar assistindo nem viveram esse tempo, mas você escrevia uma carta quase com um punho e colocava lá no correio, e ela demorava dias para chegar, né? Uma carta, uma informação, né? E, e a gente acabou tendo que se adaptar a esse ritmo artificial, né? Esse ritmo criado por nós mesmos, né? E, e a gente tenta se adaptar a esse ritmo, mas a gente não está tendo sucesso. A gente não está tendo êxito em, em se adaptar a isso de forma equilibrada, de forma saudável, de forma sustentável. Esse eu vejo que é o termo. A gente isso não se sustenta, não é sustentável. Porque você se adaptar a algo, a um sistema, um mecanismo, uma engrenagem que está num outro ritmo mais acelerado que o teu ritmo biológico, o que vai acontecer? Vai gerar conflito. Essa engrenagem, olha, ela vai quebrar o dente em algum momento, ela vai romper, ela vai colapsar, ela vai adoecer, que é o que está acontecendo com 90% da população mundial, da população humana, né? Quando a gente entra na internet, digita ali estresse, parece 90% da população mundial tem problema de estresse, né? Então a gente tem que olhar para isso de forma realmente muito séria, muito
muito conectado com isso, porque talvez a gente não dê a dimensão para essa questão hoje, em 2020, talvez a gente não enxergue aonde isso vai nos levar daqui a 5, 10, 15 anos com as gerações futuras e com a nossa geração, conosco mesmo, né? Porque há, há pouco tempo atrás, e eu sou do tempo que não existia internet, né? A gente não tinha essa velocidade de informação que a gente tem hoje, né? A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir um celular onde vem informações de todos os lados e a nossa mente ela vai sendo inundada com essa informação, ela vai sendo como uma esponja, né? Você vai colocando água naquela esponja, ela vai derramando, ela já não absorve mais, né? Então, o que que acontece? O cérebro, daqui a pouco, ele vai colapsar, ele colapsa como uma esponja, ele não absorve mais informação. Então, a gente começa a ter problema de memória, começa a ter Alzheimer, começa a ter Parkinson, doenças no sistema nervoso central, e etc, etc, etc. Coisas que a gente não conhecia, que a gente não ouvia falar, né, a respeito dessas doenças, que são doenças que estão aí hoje, né? Então, a gente olhar para isso, né, principalmente esse pessoal mais jovem, né, que absorve muito mais essa informação do que quem viveu no tempo pré-internet, vamos dizer assim, que além dessa informação, ainda tem a informação de jogos, de você estar ali estimulando o teu cérebro, estimulando os teus sentidos, né, com jogos, daí daqui a pouco já tem um negócio da realidade virtual em 3D, e você está estimulando o teu cérebro para algo que não é natural, para algo que não é orgânico, não é biológico, não é natural, não é sustentável, né? E como eu falei, essa engrenagem ela colapsa, ela adoece. A gente precisa se conectar com o ritmo natural das coisas, natural da vida. A gente precisa se conectar com a natureza, botar o pé no chão, desacelerar, né? Precisa estar mais calmo, mais tranquilo, né? É esse convite que eu venho fazer aqui, né? Essa reflexão, esse insight, essa consciência que a gente vem trazer para que a gente desperte e se reconecte de novo. E eu vou falar aqui rapidamente de algumas objeções que eu percebo que as pessoas trazem quando a gente fala de que a meditação, de que um autoconhecimento, algo nesse sentido pode trazer uma solução para o estresse, pode trazer um bem-estar maior para nossa vivência, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Fernando, eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo, sou muito atarefado, eu faço muitas coisas, eu trabalho, eu estudo, eu cuido dos filhos, eu faço isso, aquilo outro, eu não tenho tempo, não consigo arranjar tempo para meditar, então eu não consigo. E o que que eu falo, né, para essas pessoas? Qual que é a minha dica, né? Quando a gente fala que a gente não tem tempo para algo, que a gente não consegue encontrar tempo na nossa rotina para acrescentar algo que é benéfico para a nossa saúde mental, emocional, física, eu digo que isso é uma questão de prioridade. Quando você prioriza as suas tarefas, seus afazeres diários, né, como trabalhar, como estudar, como, enfim, né, as tarefas cotidianas diárias, quando você coloca isso num patamar, num nível acima
do teu bem-estar e de algo que vai te trazer a médio e longo prazo uma qualidade de vida, você está como invertendo a ordem das coisas. Por que eu digo isso? Adianta eu trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais, ter mais conhecimento intelectual, ter melhor condição de vida, patrimônios, carros, fazer viagem, etc, etc, etc. Mas, quando eu chegar numa determinada idade avançada, ou não necessariamente, né, eu posso estar tão sobrecarregado, tão estressado com a minha rotina do dia a dia, mesmo sendo jovem, que eu posso entrar num colapso nervoso, ter um AVC, um derrame, né? Tá num quadro de estresse agudo, síndrome de pânico e por aí afora, né? Eu nem vou entrar nas questões de doenças que existem, mas é a gente priorizar a qualidade da nossa vida, o que realmente é valioso e o que a gente tem que colocar em primeiro lugar no top, no ranking, top one, para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, não só agora, mas a médio e longo prazo, para que a gente consiga desfrutar daquilo que a gente conquistou ao longo da vida, conquistou ao longo de uma carreira de profissional, de uma faculdade, de um estudo, a gente, sim, teve que se dedicar mais tempo, sim, teve que colocar energia naquilo ali, né? E isso é importante, isso é necessário para o nosso crescimento interior, para o nosso desenvolvimento humano. Mas a gente tem que priorizar e colocar as coisas nos seus devidos lugares, colocar uma hierarquia, colocar uma importância porque é mais importante, né? Basicamente é isso, né? Dar valor ao que realmente importa, dar valor a algo que é atemporal, que está além, né, do passageiro, algo que está além do perecível, algo que está além do vai e vem, né, das coisas, das conquistas, dos bens materiais, né? Isso é importante, isso é muito importante para que a gente tenha qualidade de vida, etc. Mas se a gente não tiver saúde, de nada adianta isso. E eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo bem, bem claro, né? Uma época da minha vida eu trabalhei como salva-vidas, como na praia, né? Cuidando das pessoas que tomavam banho de mar e tal. E um dos princípios, dos preceitos básicos do salvamento, né, aquático, é que quando você se aproxima da vítima que está ali, está se afogando, e quando a pessoa está se afogando, ela não está agindo pelo instinto racional, ela está agindo por um impulso de sobrevivência, um impulso instintivo, um impulso primitivo. Ela precisa fazer algo para que ela respire e para que ela se mantenha viva. Então, quando você chega perto de uma pessoa que está se afogando, para tentar ajudar ela, né, a que ela não se afogue, não adianta você chegar calmamente e dizer, oh, estou aqui, vou te salvar. Claro, depende do nível. Mas se ela já está muito, no estado muito alterado, você vai chegar perto dela e a primeira coisa que ela vai fazer é se debruçar em cima de você e te afundar porque ela precisa respirar, né? Você ali como um instrumento, um corpo, um salva-vidas, ela te vê como uma boia, então ela vai e tenta se debruçar em ti para respirar. E nisso, ela corre o risco de te afogar, né? Então, qual a primeira coisa que a gente faz, né? A gente joga lá a boia para a pessoa, né? Antes de chegar muito perto, a gente joga a boia para a pessoa se agarra naquela boia salva-vidas, né? E depois você vai resgatar a pessoa. No caso de não existir essa boia, né? E você jogar para a pessoa,
que a gente faz? O que a gente é instruído, né? A gente chega perto da pessoa, a pessoa se agarra na gente, né? E para você não se afogar também, você mergulha junto com essa pessoa, né? Solta ela e você mergulha lá para baixo, e aí essa pessoa ela se mantém na superfície, né? E aí você, né, de alguma forma levanta ela, bota ela para que ela respire. Então você tem que sair desse emaranhado, né, para que você não entre junto, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? É a questão das nossas escolhas na vida, né? A gente tem que se dar conta do que a gente está botando na nossa prioridade para não entrar junto nesse roldão, para não entrar junto nesse turbilhão, né, da vida cotidiana, diária, desse ritmo inconsciente, né, onde muitas vezes a gente cai nesse automatismo e a gente acaba se afogando, né. Uma outra objeção que eu escuto das pessoas, quando a gente fala que a meditação, o autoconhecimento pode ajudar, é que elas me dizem que, não, Fernando, isso não dá certo comigo, eu já tentei uma ou duas vezes e não funciona, né? Eu não consigo meditar, isso não é para mim, é muito difícil, né? E quando as pessoas falam isso para mim, de que elas não conseguem, que elas até já tentaram, eu pergunto para elas, ok, você tentou, quantos métodos? Você tentou durante quanto tempo? Como foi para você? Você tentou passar daquele estágio em que você está aprendendo algo e passando essa barreira, essa dificuldade, até você chegar no estágio aonde aquilo que você está aprendendo se torne algo mais fluido, mais espontâneo? E muitas vezes as pessoas dizem, não, realmente eu tentei um método só, ou eu tentei poucas vezes, tentei uma, duas vezes e não segui adiante, né? Eu não persisti na prática até eu chegar num estágio, num nível onde aquilo fosse mais tranquilo, mais natural para mim. E aí eu falo para essas pessoas o seguinte, né? Eu gosto do exemplo da academia, né? Quando a gente se matricula numa academia de musculação, ginástica, ou a gente vai aprender uma determinada modalidade de luta, natação, seja lá o que for, a gente persiste naquilo. A gente vai, tenta, erra, aprende, faz de novo, estuda, faz diferente, pergunta para o instrutor, sabe? Quando você quer dirigir, você pagou uma carteira de habilitação, você vai naquilo ali até que você consiga engrenar, né? Você não simplesmente desiste, não, é muito difícil dirigir, eu não vou mais dirigir, desistir, pronto, não é para mim. Não, você vê outras pessoas fazendo, você sabe que é possível e você vai fazer também. E com a meditação, talvez pelo fato da gente não conseguir visualizar fisicamente o progresso, como a gente vê em algumas outras áreas da vida, talvez a gente desista porque a gente não perceba de forma nítida e clara os benefícios, os, as mudanças que isso traz para a nossa vida. Mas eu posso garantir que se você persistir, você for um pouquinho além da zona de conforto e não desistir, né? E insistir um pouco, ter um pouquinho de disciplina, de regularidade, você vai sim notar os benefícios da prática, vai sim notar os benefícios desse autoestudo, desse autoconhecimento. E a objeção, a última objeção aqui que eu vejo muito, que a pessoa fala que já tentou de tudo, já foi médico, especialista, fez tratamento disso, daquilo, né, e que nada deu certo, nada funcionou, e ela está desiludida, ela está descrente, né? Daí eu pergunto, ok, mas você tentou meditação?
não tentei, mas também não vou tentar, né? Não deu certo nada. Então, a nossa mente ela vem com esse condicionamento de que a mente trabalha muito por associação, né? Ela associa as coisas e ela condiciona algo que ela aprendeu no passado como se aquilo fosse acontecer no presente e no futuro. Então, esse exemplo que eu dei, né? Não, eu já tentei isso, aquilo outro, e nada deu certo. Então, ela acredita que porque ela tentou A, B ou C, que D, E, F, G também não vai dar certo. Ela está condicionada de que não, assim e não vai mudar, né? Síndrome de Gabriela, que nem eu falei em uma das outras lives, né? Nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, eu insisto, né, com as pessoas para que elas se abram para o novo, para que elas experienciem algo novo, para que elas não se deixem se limitar pela sua mente, pelos seus condicionamentos, pelas suas seus hábitos, né, suas crenças limitantes, etc. Né? Muito bem. E o que que dá mais certo, né? Nesse fator do estresse, né? O que que a gente percebe que essa maneira nova, diferente de levar a vida, de lidar com a realidade, né? Que isso pode modificar, né? A gente, a gente, a gente nota que a gente não consegue modificar o meio externo imediatamente, né? A gente não consegue mudar o ambiente estressante onde a gente vive da noite para o dia, né? Então, eu não consigo modificar o meu trabalho da noite para o dia, não consigo modificar o meu relacionamento com a família, que talvez me estresse, da noite para o dia, eu não consigo modificar o trânsito da cidade onde eu ando, da noite para o dia, imediatamente, e porque mudar as coisas externas realmente é mais complexo. Mas, se a gente começar por essa mudança interna, e essa mudança interna eu falo na forma como a gente está habituado, né? A gente está acostumado a interagir com esses estímulos que chegam até nós, né? Através dos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Se a gente muda como a gente absorve o meio externo, como a gente capta, como a gente entende, como o nosso cérebro lê, porque os nossos cinco sentidos são como sensores, como radares, né? Eles estão ali abertos, né? Cada um com a sua função, com o seu papel, né? Um vê, um ouve, o outro sente o cheiro, o gosto, o outro tá. Então a gente está absorvendo infinitos estímulos do meio externo o tempo todo. Inclusive quando a gente dorme, a gente está escutando coisas, a gente está nas nossas memórias do que foi absorvido durante o nosso dia, né? Então, isso fica gravado na nossa memória. Então, o que eu trago aqui é como mudar a forma como a gente lida com. Eu vou fazer um breve exercício com vocês aqui, né? Imagina que você está agora numa cidade grande, uma cidade muito populosa, né? Imagina que você está na Índia, né? No meio ao caos, assim, né? E na Índia tem muitas buzinas, então o estímulo auditivo, o estímulo
sonoro, ele é muito grande, muito intenso, porque se você tiver a oportunidade, ou veja algum vídeo no YouTube, o nível de estresse auditivo é muito alto, muito grande por causa das buzinas. Então imagina por alguns instantes que você está lá no meio dessa cidade, com muitas buzinas, com muitos carros, você está no sol do meio-dia, num calor de 40 graus à sombra, e é um calor úmido, um calor que você transpira muito, né? E perto do meio-dia, nesse horário, você está com muita fome, você está, né, com muita fome, você está precisando comer algo. E você se direciona para uma estação de trem, você vai pegar um trem. Só que você tem que correr para esse trem, porque ele fecha muito rápido as portas. E você faz essa corrida e tem esse desgaste, esse estresse, né, de correr, de estar com calor, com fome, o estresse do barulho, de muita gente. Aí você consegue entrar dentro desse trem, só que esse trem está lotado. Ele tem muitas pessoas ali que, como você, também estão com calor, estão transpirando, e talvez o aroma do trem não seja algo mais agradável, até porque o trem não tem ar-condicionado, né? E a sensação térmica dentro desse trem está mais ou menos beirando uns 45 graus, né? Então, percebe como você está se sentindo nessa situação, né? Você tem todos os estímulos praticamente te trazendo a um desconforto quase que extremo, absurdo, né? Você está ali com fome, com calor, cansado, você correu, você está estressado, você sabe? Você tá com vontade de gritar, de explodir, botar para fora, né? Então, essa é a realidade hoje de 90% das pessoas, né? Da humanidade, né? Talvez num grau não tão alto, mas grande parte é assim. Agora, vamos fazer o exercício contrário. Imagina, né, que você tá sozinho e você foi para um lugar, para uma planície, né? Um lugar amplo, com uma visão ampla, né? Eu gosto muito daquele lugar, aquele salar de Uyuni, que é um deserto de sal, assim, que tem uma vista enorme, né? E nesse dia não tem um ventinho sequer, nenhuma brisa, tá algo tranquilo, parado, você não sente nada, nenhuma brisa. E tá uma temperatura agradável, amena, tranquila, nem quente demais, nem frio. Você tá só com uma camisetinha ali, tá tranquilo, temperatura agradável. E nesse lugar, como é um lugar grande, uma planície enorme, você não ouve absolutamente nenhum som, nenhum ruído, o som do vento. Nesse lugar não tem animais, não tem barulho, nada, é um silêncio absoluto. Você vê o céu se refletindo no solo, que também tem um lençol de água, então você vê aquela imagem maravilhosa, né? Aquela coisa que parece que você está no paraíso, né? Depois dá uma procurada aí, Salar de Uyuni. E você está ali, né? Você fica ali, fecha os olhos, respira, você se sente em profunda paz, em profunda tranquilidade, harmonia, sem nenhum estímulo, zero estímulo. Seus cinco sentidos eles estão completamente relaxados, né? Eles estão como se não existisse nenhum fator ali que ativasse os teus estímulos, né? Então, nota, percebe a diferença de um caso extremo para outro, né? E, e nota como esses fatores externos, eles influenciam no nosso emocional, e no nosso estresse, né? Só que, é claro, a gente não consegue mudar esse mundo externo, mas a gente pode treinar a nossa mente para que a gente simule
esse estado de paz e calma que a gente vivenciou em algum momento, quando a gente teve em algum lugar que nos trouxe paz, que nos trouxe esse relaxamento, esse aquietamento, essa tranquilidade. E isso pode ser treinado, isso pode virar como um condicionamento em que a gente, por alguns instantes, fecha os nossos olhos, a gente faz esse exercício, né, através da nossa respiração, da concentração, dessa tela mental onde você projeta as memórias desse determinado lugar, dessa situação calma e tranquila que você vivenciou, e isso vai trazendo esses gatilhos mentais, essas memórias, esses insights, e todo o teu organismo, toda a tua fisiologia, a química do teu cérebro, ela se direciona como se você tivesse nesse lugar, nesse estado de paz e quietude, mesmo que você esteja no meio ao caos. A gente está direcionando aqui para o final dessa live e eu queria compartilhar com vocês aqui 2 dicas, né? E a primeira dica que eu vou dar aqui, né, é disso que eu acabei de falar, né, de como estar tranquilo apesar do estresse e apesar dos estímulos dos nossos 5 sentidos. Então, a primeira dica é aprender a relaxar no esforço, exercitar esse relaxar no esforço. E essa ação de relaxar em meio ao estresse, né, é um condicionamento da mente, né, como eu falei que é treinável, pode ser exercitado com prática, com hábito, até se tornar algo natural. Sem que você precise pensar para relaxar. Você simplesmente se concentra, se relembra desse estado e você começa a sentir esse estado de relaxamento. Quando você menos percebe, você já está nesse flow, né? É algo treinável, não é algo da noite para o dia simples que pode se conseguir, mas é algo treinável e não é tão difícil. A segunda dica que eu vou trazer para vocês é de tomar alguns breves momentos no meio do furacão. Então, eu vou trazer esse exemplo aqui na analogia do furacão. O furacão ele tem basicamente 3 fases, né? A primeira fase, onde ele chega destruindo tudo com aquela energia, aquela potência, aquele vento, ele leva tudo embora. E a segunda fase é a fase onde abre aquela calmaria, né, que a gente chama do olho do furacão, que é onde a gente olha assim e parece que nada aconteceu, que está tudo calmo, tranquilo, sereno. A gente até estranha, mas como assim? Acabou de vir algo tão potente e agora a gente está nessa calmaria. E a terceira fase é quando o furacão vem de novo e faz o final do serviço. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente tomar esses momentos de pausa, mesmo em meio ao furacão, para que a gente consiga se conectar com essa pausa, com esse momento de quietude, mesmo tendo algo ao redor acontecendo, mesmo estando num ambiente onde está tudo muito acelerado, muito agitado, a gente trazer esse centro para dentro da gente e permanecer nesse estado, né? Agora eu vou fazer uma breve prática, a gente ainda tem aqui uns 8 minutinhos, fazer uma breve prática para que a gente sinta um pouquinho, além do nosso intelecto, além do nosso racional, mas para que a gente vivencie, experiencie um pouco desse estado de calmaria que eu citei agora há pouco. Então, aí mesmo onde você está, procure encontrar uma postura, uma posição confortável, onde você vá permanecer
por alguns instantes, imóvel, você vai se concentrar na tua respiração. Faça então agora algumas exalações, soltando o ar dos teus pulmões de forma profunda e vai relaxando teu corpo, teus ombros, o centro da tua testa, relaxa as tuas mandíbulas, percebe o movimento dos teus olhos dentro do teu globo ocular. Busca a imobilidade dos teus olhos, busca relaxar as tuas pálpebras e vai relaxando mais e mais. Agora, imagine que você está num lugar tranquilo, um lugar onde você tenha o mínimo de estímulos sensoriais possíveis, um lugar silencioso, temperatura agradável. E você está olhando para o céu. Você olha para esse céu e você vê um céu azul, limpo, um céu sem nuvens, transparente, um céu que te traz uma calma, te traz uma certa conexão com algo que transcende. Você respira e relaxa ainda mais nesse estado de paz e tranquilidade, observando esse céu calmo e tranquilo. E de repente, você olha longe, lá longe no horizonte, se formando algumas nuvens. E você percebe essas nuvens se aproximando e se formando. Mas você percebe que, além dessas nuvens, existe esse céu, existe esse azul infinito que se mantém intocado, se mantém inabalável apesar das nuvens que surgem. E essas nuvens, elas vão se aproximando e tomando forma, essas nuvens carregadas de muita chuva. E de repente, o céu vai ficando cinza, mais escuro. Aquele azul vai dando espaço para esse céu carregado de nuvens, carregado de trovões, relâmpagos e raios. Mas você está ali observando
todo aquele movimento, todo aquele fenômeno climático da natureza como um grande espetáculo, porque você compreende que da mesma forma que essas nuvens se formaram, trazendo a chuva, trazendo relâmpagos, trovoadas, tempestades e ventos fortes, você compreende que mais cedo ou mais tarde essa chuva vai cair, essas nuvens vão se dissipar, cumprindo o seu papel, cumprindo esse ciclo de trazer nutriente, de trazer água para a terra. E novamente, mais cedo ou mais tarde, você retorna a ver o céu límpido, azul e tranquilo que você havia visto antes da tempestade se aproximar. Então, essa breve parábola, essa breve história, né, contada sobre a impermanência das coisas, a impermanência da natureza, é algo que está aí, que está presente, né, e que a gente deveria aprender a lidar, né? A gente está encerrando o tempo aqui. Queria agradecer a presença de vocês na live de hoje e convidá-los para a próxima live nos nossos canais. Gratidão a todos.